Seja bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, nosso primeiro episódio da 4ª temporada, vamos bater um papo com Carol Heitmann. Acertei. Acertou. Farmacêutica, mestre e doutora em farmácia, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. E vamos falar do mercado de farmácia. Então, pessoal, antes de continuar, eu tenho um recado. Hoje e agora, uma nova parceria chega para fortalecer ainda mais essa jornada aqui no Segue o Plano. A Unip, Universidade Paulista, referência em ensino de qualidade, está aqui com a gente, levando educação acessível e conectada ao mercado de trabalho. A Unip, como Segue o Plano e como Grupo Polaro, acredita que conhecimento abre portas e que grandes oportunidades surgem para quem está preparado. Com parceiros estratégicos e ensino inovador, a Unip forma profissionais prontos para os desafios do futuro. Então, pessoal, invista na qualificação, invista em conhecimento, que não tem investimento melhor. E o segundo recado é sobre um parceiro de longa data, a Alquimista Bebidas Especiais. O café que nos acompanha em cada conversa impulsiona grandes ideias. Eu, particularmente, sou fã do café especial que o Bruno ele realmente já traz aqui pra gente ter um bom tempo. Bruno, um grande abraço e, pessoal, prove esse café, porque esse café realmente é especial. É uma torrefadora local aqui da nossa região e que tem uma história muito legal. Então, comprem e bebam café de verdade. Carol, antes da gente começar no podcast, me fala como é que é o mercado da farmácia, em especial aqui em Belém, no norte, no Pará. Tu consegue me dar um apanhado geral? Consigo, claro. A farmácia ela é uma profissão gigante que a gente tem mais de 140 hoje áreas de atuação. E aí, quando eu estou falando 140 áreas de atuação, eu estou dizendo que o farmacêutico ele se forma e ele tem 140 opções de direcionamento para ele poder atuar no mercado de trabalho. Nunca imaginei, não sabia que era tão grande assim. As pessoas não sabem, é verdade. Então, assim, você pode ir tanto para uma farmácia comercial, onde querendo ou não querendo ainda é a maioria, né, de escolha, onde tem uma maior opção, por exemplo, de emprego, que são as farmácias comerciais das grandes redes e pequenas empresas também. Mas a gente tem já a parte da estética, nós temos, enfim, laboratórios, e aí é uma imensidão, de fato, né, de opções aí que o farmacêutico ele pode se encaixar. E hoje o farmacêutico ele é um profissional da área da saúde, ele previne, ele trata e ele cuida. Então, a gente está ali em vários setores. A gente trabalha com vários outros profissionais da área da saúde. Pô, legal. Eu queria entrar, tu falaste, o farmacêutico ele é da área da saúde, é uma área que a gente trabalha, a gente tem muita afinidade. Mas eu vejo dentro dos nossos clientes aqui uma grande falha na questão empresarial mesmo, no business mesmo, no back office do cara aqui. O cara trabalha, mas não gerencia dinheiro, não gerencia o imposto, não gerencia o tributo, enfim. Eu vejo, Carol, aí eu queria ouvir a tua opinião, nesses anos que tu tem de experiência, onde é que está a falha nessa formação do profissional? Porque, tu me traz uma informação aqui que eu achei incrível. 140 áreas de atuação. Querendo ou não, ele tem que se preparar não só como farmacêutico, como assistencialista aqui, né? Mas também como profissional / empresário. Claro. Primeiro, tu achas que tem falha nessa educação? E se tem, onde é que está? Ótimo. Acho que a tua pergunta ela foi bem cirúrgica, viu, Ricardo? Então, aí a gente entra numa seara de educação, que é importantíssima. Até porque esse farmacêutico ele cai no mercado de trabalho depois de 5 anos, por exemplo, ali de graduando. O que acontece? As nossas diretrizes elas mudaram de 2017 para cá. Então, assim, de 2017 para cá foi que a gestão ela foi incluída, por exemplo, ali na base curricular. Na base curricular. O que não era. Então, a gente sabe que hoje não é só você querer fazer, não é só você querer abrir uma empresa. Muito mais do que isso, você tem que ter qualificação para tal. Tem que saber como. Claro. Então, uma coisa é eu falar, Ricardo, eu vou te atender quanto farmacêutico. Eu estudei para aquilo 5 anos. Outra coisa é eu abrir uma empresa. Eu não estudei para aquilo 5 anos. Eu sou farmacêutico. O farmacêutico trabalha com pessoas. Então, é bem diferente do que você trabalha. Então, acho que mudou de um tempo para cá, em especial
de uns 7, 8 anos para cá, a gestão ela já está incluída ali na base, na nossa base curricular. Isso tem melhorado bastante, mas ela ainda é muito pouco percentual perto do cuidado em si, né? Dentro ali das nossas bases educacionais. Então, eu acredito que isso também seja um problema. Então, a maioria, por exemplo, dos farmacêuticos hoje que se formam, eles devem e buscam qualificações nesse sentido do empreender. Então é um desafio. Eu acho que empreender aqui no Brasil já é difícil. Né? E quando você não tem uma formação voltada para isso, as dificuldades que tem que depender muito realmente da pessoa, aquele feeling, né? Dela poder fazer um diferencial. Eu vejo muito assim que existe um conflito muito dentro da área da saúde daquilo. Pô, eu sou da saúde, eu não posso ter um pensamento comercial, mercantilista, que é a palavra que usam, né? Mas eu acho que se tu tiveres um pensamento comercial, tu consegue inclusive ajudar até mais. Tu consegue criar uma estrutura melhor, tu consegue trazer profissionais melhores para gerar aquele bem-estar no teu atendimento. É mais ou menos isso. Tu achas que tem uma evolução? Porque assim, eu não cheguei a te falar, mas a minha família é da área da saúde, são médicos. Então eu já escuto isso, eu já converso muito isso nos meus almoços de domingo e tudo mais. Essa conversa de que eu não posso ser comercial, eu preciso ser assistencial. E ao longo dos últimos 10 anos eu vi que essa conversa mudou, principalmente na área do médico, né, na medicina humana, e tá chegando em outras áreas da saúde. Tu consegue ver essa evolução na área da farmácia, de que o farmacêutico ele precisa se ver como empresário, como gestor, como tu falaste? Sem dúvida, Ricardo. Vou te dizer porque eu vou te dar um exemplo prático da minha profissão como farmacêutica. Hoje em dia nós temos, enfim, uma infinidade de farmacêuticos que são graduados anualmente. Se todos esses farmacêuticos procurarem apenas uma determinada área, a gente não vai ter emprego. Isso eu estou falando para o farmacêutico. Isso é a mesma coisa para o médico, isso é a mesma coisa para o advogado. Então, a gente precisa empreender. A gente precisa ver coisas novas para que a gente possa realmente fazer um diferencial na nossa profissão. Então, hoje em dia, o farmacêutico, ele é um profissional, eu sempre digo, ele é um profissional completo, mas é um profissional que a gente sabe dos nossos limites até onde a gente pode ir. Mas tem que empreender. Então, eu tenho amigas, eu tenho ex-alunas, por exemplo, que já se formaram há mais de 10, a gente falou ainda agora. É uma comum, né? Exatamente. Que são pessoas maravilhosas e que procuraram empreender na área farmacêutica. Isso é fantástico. Então, a gente tem, enfim, uma infinidade aí de situações. O que eu acho que é o grande desafio? O incentivo para o empreendedorismo, para mim, é o primeiro ponto. Porque a gente sabe das dificuldades do empreender, né? E você ter pessoas realmente que queiram fazer, que queiram enfrentar esses desafios. Pô, legal, Carol. Porque a gente sabe do bônus, mas ninguém quer um ônus. Cara, falaste muito. Todo mundo quer o palco, mas não quer o bastidor, né? Entendeu? Só quer o resultado. E para empreender, a gente sabe que tem dificuldades e que geralmente você vai colher depois de um tempo. Se você for ver hoje os grandes empresários, eles passaram por várias batalhas, várias dificuldades. Muitos perderam muita coisa para hoje estarem nas condições que eles estão. Na verdade, nem perderam, é mais aprendizado, né? Para não repetir o erro. Claro, quando eu digo perder, claro, isso. Foi não, bem... mas perderam, mas é para poder aprender com o erro. Exato, que não é uma perda, concordo. Exatamente, então, ganho no final. É um ganho no final. Só que para você saber que é um ganho no final, aí você tem um amadurecimento, você tem toda uma... Né? Existe um nível de consciência que nem todo mundo tem ainda. Exatamente. Ó, eu vou pegar um gancho que tu me deste agora, que eu resumi em tendências. Tu consegue me falar quais são as tendências que eu posso identificar dentro desse leque de 140 áreas, Ricardo? Pô, a gente identifica que a área tal, tá numa crescente boa, que a área tal tá numa caída mais acentuada, como tu falaste, a concorrência tá muito grande para as redes de farmácia, por exemplo. A gente vê aqui em Belém, tu vê uma esquina, tem 3, 4, será que faz sentido abrir uma rede de farmácia? Como tu vê o mercado assim em tendências? Tu consegue me passar algo? Consigo, claro. Então, por exemplo, a gente começou a falar das áreas de atuação e dos leques que a gente tem, das opções que a gente tem. E é óbvio, quando a gente... Acho que qualquer a maioria de nós, quando a gente vai querer escolher um determinado direcionamento, você pensa também naquilo que te dá um retorno, não mais fácil, mas que te dá um melhor retorno. Então, por exemplo, nós temos a área da estética. Eu acho que o mundo hoje, ele também está voltado para essa área de qualidade, que dá uma qualidade de vida, área da estética. A gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né? Como que você tá, se você tá bem ou se você não tá. Então, e o farmacêutico, ele está nessa área já. Então, hoje nós temos resoluções do Conselho Federal de Farmácia
que é o único órgão que pode dizer o que o farmacêutico pode ou não fazer. Então, nós temos resoluções que nos amparam, por exemplo, a trabalhar nessa área da estética. Então, nós podemos fazer uma infinidade de procedimentos não invasivos e que dão um retorno também para o farmacêutico, né? Um retorno, digamos assim, rápido. Claro que isso tem que ter uma qualificação e tal. Então, é uma das áreas que tem crescido muito. E hoje, uma das áreas, com certeza, que nos maiores congressos nacionais, ela é uma área que está em evidência. Aí você me pergunta, por quê? Eu acho que pelo mundo hoje a estética, ela acaba... Todo mundo quer ser bonito, né? Todo mundo quer ser bonito. É tudo muito visual agora, então tu tem que estar bem nas câmeras. É visual. E você é o que você aparenta. Não sou eu que estou falando. Né? Então, você é o que você fala, você é como você se porta, você é como você fala, e você passa credibilidade naquela forma de como você tá. Então, a estética, ela está envolvida nisso, em várias maneiras, né? Então, e o farmacêutico, ele está envolvido nisso. Então, nós temos hoje aqui tanto, a gente está falando do nosso estado, a gente tem farmacêuticos aqui que tem clínicas de estéticas, tanto no município quanto fora, que estão brilhantemente fazendo trabalhos maravilhosos, com tudo correto, empreenderam, abriram, se qualificaram, abriram clínicas, por exemplo, e hoje se diferenciam. A gente sabe que tem outras profissões, às vezes, que não gostam, porque se sentem... mas a gente sabe até onde. O farmacêutico, ele sabe, deve saber até onde ele pode ir. Então, eu acredito que a gente não compete, né? A gente anda junto. Acho que todos nós podemos, né, fazer isso. Então, acho que essa é uma das áreas realmente que ela não é só tendência, ela também já é uma realidade. Cara, isso de competição me lembrou uma postagem de uma amiga minha que ela postou hoje. Ela falou assim, quem está no topo não compete, se ajuda. Claro. Né? Então, claro. se todo mundo ajudar a até aperfeiçoar o próprio mercado expulsa como vou falar, os piores. O líder leva a sua equipe, né? O líder, ele leva a sua equipe. Então, a equipe, ela cresce quando você tem aí todo mundo junto. Né? Aí, pegando essa questão de empreender, de uma tendência a ser a estética, me fala, o que tu acha que esses que entre aspas, se destacam e vão empreender e tem mais resultado, eles têm em comum? Tu consegue, pela tua experiência dentro do conselho, que tu deves falar com muitos empresários aí, tu consegue identificar alguns elementos em comum dessa galera que tem resultado? Tu estás me perguntando em todas as áreas, né? Nada, né? Dos farmacêuticos em geral, que empreendem. Isso, que empreendem. Tá. Eu vou te falar, aqueles que mais se destacam são aqueles que mais se qualificam. Tá? Então, aqueles que são mais qualificados são aqueles porque eu separo, tá, Ricardo? Para mim, o sucesso, ele tá muito com a constância do teu trabalho. Então, uma coisa é você, nossa, aquela pessoa deu um boom. O mais difícil, para mim, é a manutenção dele no mercado. Então, por exemplo, tem farmacêutico que... É aquela moda que a gente fala? Sim. Tem o farmacêutico que colocou ali muito marketing, tá ali em todas as redes sociais, não se sustentou. Fez alguma coisa que não devia, estou dando um exemplo da minha área. Fez alguma coisa que não devia, não está trabalhando direito, só purpurina, não teve o resultado. Exatamente, o efeito purpurina. Mas por quê? Não teve uma qualificação adequada. Ele fez determinada coisa só por dinheiro. Estou dando um exemplo, mas isso está em todas as profissões. Né? Isso está em médicos, está em enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfim. Então, todos eles que estão nessa constância no mercado, que se mantiveram, que se mantêm no mercado, eles têm uma boa qualificação. Eles têm uma boa formação. Aí entra a educação, que é a base de tudo. Né? Então, você precisa ter uma boa educação. Eu vou te dar um exemplo. Eu não tive gestão. O médico, você falou ainda agora do médico, você é de uma família de médicos, Isso. Então eu sou de uma família de médicos também, né? A parte do meu marido tu é toda... Entendes, então. Totalmente te entendo. As conversas então, de domingo, tu entende? Exato. As minhas diárias, né? Porque meu marido é um deles. Então, o médico, ele não é empreendedor. Sim, ele não se formou para empreender. Ele é assistencial. Aquele que quer empreender e que empreende, ele teve que buscar uma qualificação para aquilo. Alguns se mantêm. Outros não conseguem se manter como empreendedores. Eles são assistenciais, porque eles foram formados para ser assistenciais. Mas se você for ver aqueles que se mantiveram, que se mantêm no mercado, eles buscaram uma qualificação, que faz toda a diferença. E tem que ter uma pessoa, tem que ter, não digo empresas, mas tem que ter se ele não tem,
E que bom que hoje a gente tem, por exemplo, empresas que podem trabalhar junto com esses profissionais que são assistenciais, que podem fazer a diferença. Todo mundo precisa de todo mundo. Se todo mundo fosse empreendedor, tu não teria, sei lá, um parceiro para trabalhar contigo. São questão de perfis, né? Exato. Eu vejo muito nisso. E pegando esse teu gancho de constância... Mas a pessoa tem que saber, né, Ricardo? Tem que saber. Então, por exemplo, eu não posso ser tudo. Eu não posso querer empreender. E se eu não sei, eu tenho que procurar quem me ajude. Agora tem muito... ego. Claro, isso. Aí tem muito profissional que fala... Eu sou farmacêutica, eu sei empreender, eu vou abrir a minha empresa e tá tudo bem. E não sabe, porque a gente não foi formado para isso. Não Você foi. entendeu? Eu então vejo existem assim, umas... Tem um gráfico, eu não sei como é o nome que dão desse gráfico, que fala assim, quando tu começa a estudar algo, bem no início tu fica tão animado e tu fica com a sensação de que eu sei tudo, que tu mete a cara. Geralmente é quando acontece com essas pessoas. Eu fiz um curso de gestão, eu fiz um curso de estética e já posso empreender. E a expectativa é muito alta. Aí ela, quando começa a trabalhar, ela começa a entender que não é tão assim, né? Tem coisas que o curso não falou, tem coisas que o professor não passou. Claro. Aí a expectativa vai lá para baixo. Aí é realmente onde aparece o empreendedor nato. Ele não desiste, que vem a resiliência com a constância. Aí começa a estudar mais, que é quando realmente o negócio começa. Tu falaste, pô, o empreendedor quebrou uma característica. Ele quebra, ele vai, ele erra, mas no final ele tem um resultado bom porque ele é resiliente. A resiliência é com constância na qualificação, mais ou menos isso. Exato, mais ou menos isso. Mas aí a gente entra nessa parte da qualificação também. Existem cursos e cursos. Existem cursos. Eu tenho curso, por exemplo, de estética, que ele por exemplo, que são de 3 anos. Não estou dizendo que o tempo está relacionado com qualidade, não é isso. Mas uma pessoa, um profissional que está ali 3 anos imerso naquela determinada área, é diferente daquele que faz um curso de 1 mês. Com certeza. E tem profissionais assim, de todas as áreas, que fazem um curso de 1 mês, um curso que não tem nome, um curso com uma pessoa que já não é qualificada para ministrar tal curso, entendeu? E essa pessoa é mercado. São muitas variáveis. Né, muitas variáveis. E essa pessoa, então assim, até para escolher o que você vai fazer, você tem que investir. Eu faço um paralelo muito grande assim, aquela galera de informação de TikTok, né? Que só vê uma manchete, fulano matou ciclano. Ele só sabe disso, mas ele está satisfeito com aquela informação. Agora, pegar um artigo, pesquisar e tudo mais, que eu faço a equiparação do curso de 3, 4 anos, às vezes não tem paciência, não tem tempo, não quer. Não tem como se falar que é especialista ou algo e ter resultado, né? Aí eu quero trazer para ti agora, vamos falar de constância e qualificação. Aí me lembrou de um mercado que eu acho interessante. Mercado de farmácia de manipulação. É um mercado bem antigo. Aqui em Belém, que é o nosso local que a gente consegue trazer referência. Tem algumas farmácias de manipulações que são bem antigas, bem tradicionais. É um mercado ainda que dá para trabalhar, tem espaço. Como é que funciona? Fazer essa comparação espaço. do novo, que é o estético, com o antigo, que é mais tradicional. Claro. Assim, Ricardo, vou começar então a te responder dizendo que o curso de farmácia, ele é o 3º que mais emprega no Brasil. Porra, legal. Tá? Então, isso já é um dado importantíssimo. Isso não sou eu que estou falando. Tudo que eu estou falando, eu estou baseado, por exemplo, em dados científicos e das maiores pesquisas que saem no Brasil. Inclusive, isso aí já foi palco, enfim, de muitas entrevistas, inclusive que eu, como presidente do Conselho Regional, já tive a oportunidade de poder conceder. Então, só isso aí já é um diferencial. Existem muitas áreas, sim. Claro que a qualificação, é o que eu estou te falando, eu sempre, como educadora, eu sempre tenho que colocar a qualificação, porque eu falo isso para os meus alunos, tanto de mestrado quanto os meus alunos de doutorado É a base. e de graduação, que aquele profissional que tem uma boa qualificação, ele sempre vai ter um lugar no mercado. Sempre ele vai ter um lugar no mercado. Porque ele vai se destacar, ele vai se diferenciar. Então, se você tem uma empresa, você quer o melhor. E se você tem uma pessoa extremamente qualificada, você quer o melhor. Farmácia de manipulação, vamos lá. Farmácia de manipulação é um nicho maravilhoso. Nós temos farmácias de manipulação aqui que trabalham super bem. Como todas as áreas, nós temos, que não só aquelas de nome, mas nós temos outras também que são menores, ou maiores, enfim. E temos armações podres. Exato. Então, eu te falo isso até com propriedade, como presidente do Conselho de Farmácia, que isso chega para a gente lá como denúncias de que hoje nós temos farmácias de manipulação e que muitas vezes falam que tem determinados ativos e muitas vezes não tem. Então, isso já chegou, denúncia para a gente. Isso acontece pouco com as farmácias outras comerciais, porque você está vendo ali o medicamento, né? Então, a gente tem esse lado ali da farmácia de manipulação.
E, ao mesmo tempo, elas são maravilhosas. Nós temos aqui, não vou citar nomes para a gente não ter, claro, conflitos de interesse, mas eu tenho, inclusive, amigas que eu sei como trabalho lá. Então, diria aqui para ti várias exemplos aqui de farmácias de manipulação que trabalham de uma maneira extraordinária, séria, com medicamentos que você vê que tem resultados, até porque tem toda uma ética, né? Para você abrir, tem aquela burocracia de toda aquela papelada, enfim. Então, é uma área realmente que também não deixa de estar aberta. Dá para investir, então. Tanto Claro. no mais tradicional como mais... É um mercado que eu estou vendo aqui enorme. Enorme, é o mercado. Mas aí eu sinto falta... Isso vem com a estética também, viu? Pois é. A estética é uma área que ela tá Mais em em ascensão, voga hoje. que ela tá exatamente, e que ela também anda junto com uma farmácia de manipulação. Né? Então, tenho amigas, por exemplo, que têm clínicas e que têm farmácias de manipulação parceiras. Quando eu falo parceiras, eu não estou falando em ganhos extras, não. Eu estou falando em parcerias de que você confia, tem uma confiabilidade. De qualidade mesmo. De qualidade, e você consegue personalizar, por exemplo, aquele medicamento para aquela, por exemplo, para aquela pele. Que é o maior ganho da farmácia de manipulação. É o medicamento aí para aquele corpo, para aquele indivíduo. Exato, uma coisa personalizada. Né? Que muitas vezes, por exemplo, você vai numa farmácia comercial, os medicamentos eles são muito mais caros, até pela tecnologia que é investida neles. O pessoal fala, nossa, mas numa farmácia, a minha dermatologista, um exemplo, me passou um medicamento que ele é quase R$1.000. Isso acontece. O que eu falo sempre para as pessoas é que aquele medicamento, ele não é caro pelo tempo que ele foi também investido, que a gente sabe que o medicamento entrar no mercado hoje tem muito investimento. Tem muito estudo, é muito caro, teste. são no mínimo uns 10 anos ali de investimento, de pesquisa, de ciência, e ele está ali. Mas a tecnologia que ela é colocada naquele medicamento, nenhuma farmácia de manipulação consegue chegar hoje. Por isso que ele é caro. Uma farmácia de manipulação, vou te dar um exemplo. Nós temos hoje produtos com ácido retinóico vendido a 0,3% na farmácia, por exemplo, de uma determinada marca, que ele é caríssimo. A farmácia de manipulação não consegue chegar nessa medida. Por quê? Porque a tecnologia que é colocada naquele medicamento que é vendido, a farmácia de manipulação hoje não consegue chegar. Então as pessoas falam, não é que é caro, mas a tecnologia que foi investida, ela é muito cara. E ela faz diferença. Aí entra o papel de educador de todo profissional. Claro. Então, assim, a gente precisa saber, e o farmacêutico, ele sabe. Claro, ele é o profissional do medicamento, né? Ele é profissional do cuidado. Ele, mais do que qualquer profissão, ele sabe do medicamento, o que envolve o medicamento para entrar no mercado. Então, existem muitas variáveis, né? E que a gente precisa, claro, tá falando. A gente fala muito desse conhecimento, desse hard skill, desse conhecimento científico, técnico. Mas e as habilidades sociais, Carol? Tu achas que a gente falha? Essa é uma percepção muito pessoal minha. Eu vejo hoje, a gente não tem um limiar muito, muito pequeno de saber lidar sob pressão, de ser criticado, as pessoas levam muito para o lado pessoal. E eu vejo isso muito no dia a dia. Tu achas que é um mercado que a gente precisa desenvolver esses soft skills? Tu acha que o profissional farmacêutico, ele tem que ter essa habilidade mais desenvolvida? Como é que tu vê esses profissionais hoje em dia? Claro. Olha, Ricardo, essas tuas perguntas, elas estão bem cirúrgicas mesmo, né? O farmacêutico, eu estou formada há 25 anos. O farmacêutico, há 25 anos atrás, quando eu fui formada, o centro do nosso curso era o medicamento. Hoje não é mais. Hoje são pessoas. E você sabe, quanto empresário, por exemplo, qual é a dificuldade de você ter uma empresa? Sim. É o gerenciamento delas. É gerenciar pessoas. Gerenciar pessoas. É o mais desafiador. Eu sou presidente de um conselho hoje, onde eu tenho, enfim, dezenas aí de funcionários em que momentaneamente, eu preciso gerir. Então, você entender o próximo, você respeitar o próximo, é o maior desafio. As pessoas muitas vezes elas não se respeitam, elas não sabem os limites de cada um. Então, e a habilidade que você me perguntou de comunicação, ela precisa ter hoje em qualquer profissional. Estou vindo para a farmácia, como farmacêutica, que é a nossa entrevista aqui. O farmacêutico hoje, nós temos resoluções também que nos apropriam, que nos amparam, de abrir um consultório. Então, não sei se você já viu, tem algumas farmácias, por exemplo, grandes redes ou pequenas redes também, que você tem consultórios farmacêuticos, nós podemos ter. Pois é, isso é bem confuso para mim, pessoalmente falando. Depois eu queria que tu me explicasse o que é um consultório farmacêutico.
Tá, o farmacêutico, ele pode fazer todo um rastreamento. Por exemplo, vou te falar em um minuto, ele pode fazer todo um rastreamento, ele não pode diagnosticar, tá? Mas ele pode fazer um rastreamento e vai te encaminhar para o médico, para um profissional, prescritor, para que ele faça o diagnóstico. Então, por exemplo, eu posso solicitar exames laboratoriais, não para diagnóstico, mas acompanhamento farmacoterapêutico. Então, o consultório farmacêutico não é para diagnóstico. O médico, ele te passou um exemplo, você é um paciente diabético. Eu quero fazer o acompanhamento, o médico, ele não te acompanha. Aí, o que vai acontecer? Quando eu falo um plano de acompanhamento da tua farmacoterapia semanal, aí você vai voltar, geralmente, mensal com o médico, certo? Mas o farmacêutico, ele é o profissional que vai identificar qualquer problema relacionado com o medicamento que tem. Às vezes, o médico pode passar uma dose um pouco maior, que você pode não estar respondendo, ou uma dose menor. Uma subdose. Uma subdose. E que esse tratamento não está sendo eficaz e nem seguro. Mas o farmacêutico aí pode, se for uma subdose, ó, eu te sugiro aumentar o Não, sugere mas ele sugere para voltar no médico. Entendi. Mas ele te acompanha. Ele pode solicitar exames laboratoriais para fim de acompanhamento farmacoterapêutico e para saber se aquele medicamento está seguro e eficaz. Tá aí, é um mercado pouco explorado. Exato, mas é por isso que hoje os consultórios farmacêuticos eles estão ganhando muito espaço. Fazer É uma um diferencial, claro, é um diferencial, por exemplo, de uma grande rede. Exemplo, Ricardo, você foi diagnosticado, sua mãe teve um pico de pressão, você não é da área da saúde. Ela está sentindo algumas coisas em casa, uma dor de cabeça, uma dor na nuca, aqueles sintomas clássicos que a gente já sabe. A primeira coisa que você vai é numa farmácia, até porque tem em cada esquina. E até porque o farmacêutico, ele é o profissional de saúde que está mais próximo da população. De mais fácil acesso. Depois da Lei 13.021, toda farmácia que é reconhecida, que foi reconhecida como estabelecimento de saúde, obrigatoriamente, em toda abertura e todo funcionamento, ela tem que ter o profissional farmacêutico. E a hora que a comunidade chega ali, o farmacêutico está de braços abertos para poder atender, para poder identificar no exame se tem algum problema relacionado do medicamento e ele vai e encaminha. Então, muitas vezes a gente essa habilidade de comunicação, como a gente atende, como a gente, enfim, como a gente acompanha, a gente precisa ter. Porque assim como o médico, se você vai, eu estou falando no médico porque ele é o prescritor, Sim. Tá? Nada contra. Mas se você vai no médico e se muitas vezes, ou se você vai em qualquer outro profissional e ele nem te olhar, você vai dizer, eu não vou voltar naquele médico. Eu não vou voltar naquele outro profissional, no fisioterapeuta, enfim, no nutricionista, você não volta nele. O farmacêutico é a mesma coisa, zero. Você tem que ter habilidade de comunicação, né, que envolve toda essa parte de socialização, para que você volte, que muitas vezes o profissional de saúde ele é terapeuta também. Né? Você vai conversar com a pessoa. Acho que todo profissional liberal é um pouco de terapeuta, não bate é? um papo antes aí. Então existe eu acho que esse é um dos pilares hoje para que você tenha realmente um sucesso num determinado empreendimento. É a sua habilidade de comunicação. Eu pego... Não sei se você concorda, Não, né? Totalmente. Eu ia te trazer uma experiência de uns clientes meus que são da área da saúde e eles falam assim, Ricardo, a minha secretária não vende, mas pra gente aqui no escritório a gente entende que a venda acontece no consultório como profissional, né? E a gente tende a confundir muito habilidade com função, né? A habilidade de comunicar é uma coisa, a função de comunicar é outra. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que contrata o Potiguar, por exemplo, para ser o dono do Instagram da clínica. Potiguar, não fique com raiva de mim, mas tá errado. Tu tens que ser uma ferramenta para a pessoa de lá saber utilizar o Instagram, a rede social dela, né? Claro. Porque, como eu te falei, eles confundem habilidade com função. Eles contratam alguém para a função de comunicador. Só que comunicador é uma habilidade. Tem que ser ele falando, né? Tipo eu aqui. Eu tô desenvolvendo uma habilidade de comunicar. Você está desenvolvendo uma habilidade de comunicar. E eu vejo que essa confusão de habilidade / função é porque não é falado. Não é dito, não é conversado, não é discutido ali nas mesas. E eu sinto falta disso dentro da área da saúde como um todo. Concordo com você. Não é? Pegando todo esse enredo, como é que a Carol hoje, trazendo mais para a função de presidente do conselho, vê as redes sociais? O farmacêutico utiliza bem, utiliza errado, tem que utilizar, tem que se comunicar, tem que se posicionar. Me fala um pouco de como o farmacêutico tem que lidar com isso aí. Eu sei que é um tema mais eu acho espinhoso. eu acho que as redes sociais hoje, elas são
uma ferramenta maravilhosa, inclusive para você poder conhecer pessoas. Exatamente. Né? Mas a gente precisa de um filtro. Eu posso colocar o que quiser hoje, por exemplo, sai no Google. Qualquer coisa, não tem filtro. Eu posso simplesmente colocar alguma coisa no meu Instagram também, que dependendo, não estou falando eu, Carol, o profissional farmacêutico, já que você me perguntou, ele também pode, como qualquer outro da área da saúde, colocar uma informação infundada. Sim. Então eu acho que a gente precisa ter muito filtro. Mas eu sempre olho o copo meio cheio e não meio vazio. Mas então, otimista, né? Eu sou otimista, mas eu sou determinada. E tudo que eu falo, por eu ter a condição, por exemplo, de cientista, de educadora, tudo que eu falo é baseado em artigos científicos, em pesquisas. E que a gente sabe que tem muitos que não fazem isso. Né? Então, mas acho que a rede social hoje, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que você se mostra como profissional. E você usa o marketing. Você tem um marketing. E isso é muito bom para a tua empresa. Né? Então, independente da empresa. Eu vejo isso, vou te dar um exemplo. Meu marido é uma pessoa extremamente tímida. Low profile mesmo, não? Tímida. Não é de gravar vídeo, não. Ele tem essa dificuldade. Um exemplo. Mas ele tem um Instagram. De vez em quando, né? Faz e tal. Mas as redes sociais dele é muito procurada. Toda semana ele tem paciente que vai no consultório dele. Pelo menos uns 5, 10 por mês de rede social. Pô, legal. Por quê? Porque estão vendo o trabalho que é desenvolvido, né? E vão atrás de profissionais que são qualificados e que veem aí o todo. Então, quantas vezes você, que é um empresário, por exemplo, você vai querer contratar alguém aqui, você tem uma lista de entrevistas, antes daquilo ali, eu tenho certeza que você vai atrás das redes sociais que antes a gente não tinha. Eu pesquiso. Então, hoje você... Opa, deixa eu ver. Hoje você pode ter uma... Então, eu vejo um lado muito bom das redes, mas a gente também tem que ter aquele cuidado ali para filtrar. Então, por exemplo, para o marketing, a melhor coisa é que tenha uma rede social. Tudo que você faz para as pessoas saberem que você é uma pessoa proativa, como que você o que você faz. Então, quem é profissional. Quem é o profissional. Então, tem pessoas que falam assim, Carol, como é que tu consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Né? Ainda tem 2 filhos, aí tem marido, que é um outro filho. Então, a gente é mãe, a gente é cientista, a gente é esposa. É presidente do conselho. É presidente do conselho, tá na sociedade. Aí as pessoas me perguntam, como é que tu consegue fazer? Mas por quê? Porque elas acompanham as minhas redes sociais. Entendeu? E aí você ainda tem tempo, aí você vai pra academia 11 horas da noite, aí você volta, aí tem que acompanhar o filho. Eu digo por quê pra elas. Pessoal, é o seguinte, ela sabe gerir o tempo. Exato. Pronto, outra habilidade. Então, é outra habilidade. Então, isso eu aprendi muito nova, como eu saí da minha casa muito nova, eu amadureci muito nova. Então, as pessoas falam, Carol, como é que você consegue fazer isso? Mas você foi 10 horas, eu consigo gerir meu tempo. Não é falta de tempo. Eu só preciso gerir o meu tempo. E hoje eu consigo fazer isso. Então, eu consigo fazer 10 mil coisas que eu sei que o meu marido não faria. E eu digo, mulher é polvo, né? A gente consegue fazer várias coisas, mas eu consigo ter essa gestão. Eu entendo teu marido. Não é muito fácil, né? Mas a gente, é o que eu digo, a gente dá um passo ali na frente, mas a gente dá 2 atrás às vezes. Eu também sei os meus limites, entendeu? Sim, a gente tem que descansar às vezes, não pode também... Eu falo pro pessoal que a vida é um eterno equalizador, né? Não é prioridade. Hoje eu vou equalizar, vou dar mais prioridade para uma coisa, depois amanhã eu foco mais outra. Claro. Mas tem que saber gerir tempo, que eu vejo que as pessoas não têm muita habilidade nisso aí. Mas tu acha que é muito de cultura nossa? Tu acha que é uma cultura muito do nortista, essa falta de habilidades de gerir tempo, essa falta de habilidades de comunicar, e não sei. Tu acha que o nortista é peculiar nessa questão de empreender e de trabalhar ou não? Ou é uma visão mais minha mesmo? Ai, essa pergunta eu vou te dizer. Eu não acho. Eu sou daqui, só para registrar. Eu sou nascida e criada em Belém. Eu também fui criada em Belém, morei muito tempo fora, morei mais de 10 anos em São Paulo, né? Quase 10 anos em São Paulo, fazendo pós. E depois eu voltei. Então, assim, eu vou te dizer a minha visão, tá? Eu tenho amigas e conhecidas aqui que se diferenciam total de pessoas de fora. E tem pessoas de fora que se diferenciam total de pessoas daqui. Então, eu acho que é da pessoa. Da pessoa? Eu acho que sim. Eu vou te dizer, tem muitas coisas daqui que eu não gosto. Daqui, de cultura. E porque eu não acho certo. Não acho bonito, não acho certo. E eu faço diferente. Então, é de mim. Você entende? Eu te entendo. Eu te fiz essa pergunta porque, querendo ou não, a cultura é uma coisa muito forte e a gente acaba trazendo
elementos. Vou te dar um exemplo muito claro que eu vejo ao longo da minha experiência. Muita gente já ouviu o seguinte: se tu abrir empresa, tu vai ter prejuízo e tu vai quebrar. Outra coisa que a gente fala muito nas nossas palestras, que dinheiro é sujo. Dinheiro não é sujo, né? Lava a mão que tu pegar dinheiro, menino. Pô, olha o que colocaram na tua cabeça. Então, são pequenas coisas que vão falando e vão entrando na tua cabeça. Exato. Olha, uma vez, rapidinho, não te cortando, uma coisa bem interessante, que eu estava falando com um rapaz de investimento. Ela falou assim: Ricardo, é difícil falar com pessoas para tirar o dinheiro da poupança, porque a Caixa Econômica está há 200 anos falando que poupança é lugar para guardar dinheiro. Como é que eu vou tirar o dinheiro da poupança? E tem muito dinheiro na poupança, que é o pior investimento do Brasil. Do mundo, eu acho, né? É mais ou menos... É difícil a cultura. E a cultura do norte é dormir depois do almoço. Nesse ponto, com certeza. Eu acho que as pessoas daqui, elas são mais acomodadas. Perfeito. Eu acho que essa que é a palavra. Isso eu acho. Tu acha que um ritmo mais devagar, mais desacelerado? Acho sim. Com certeza. Falam que tu trabalha muito? Eu vou te dizer, total, eu escuto isso todo dia. Então, eu vou te falar do meu próprio marido, tipo, Carol, para. Então, por exemplo, eu vou te falar até como experiência própria. Aqui tem muitas pessoas que são workaholic, trabalham bastante e tal. Aí eu fui fazer uma parte do meu doutorado nos Estados Unidos, morei em Baltimore lá. Quando eu cheguei, aqui no Brasil, o que as pessoas geralmente fazem? Elas são ligadas no tempo. Eu tenho que trabalhar 10 mil horas por dia, porque eu trabalhei de 7 da manhã às 7 da noite, eu sou a melhor pessoa porque eu trabalhei. É quantidade, né? Qualidade. Mas ela não rende. Então, ela vai pro trabalho, ela fica um tempão no telefone. Instagram, bate-papo. Aí ela sai em intervalo para tomar café, aí ela vai almoçar. Aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, Ricardo, quando eu cheguei no primeiro dia do laboratório, primeiro dia, eu com 24 anos, fazendo meu doutorado, cheguei lá, 7h30 da manhã, laboratório fechado, 8 horas de laboratório fechado, 9 horas de laboratório fechado, ele foi abrir 10h30. Eu falei, gente, como é que pode as pessoas começarem a trabalhar 10h30 da manhã? E o meu laboratório era do lado do laboratório da NASA, na Johns Hopkins. E lá foi aberto 10h30, 11 horas da manhã. Eu falei, como assim? Como que pode? Como que pode? Aí eu fui entender. Eu fui vendo como aquilo ali. Eles fazem muito menos tempo, mas a qualidade de tempo, quando eles falam, eu vou começar o trabalho, eles começam, eles rendem. Então não existe esse negócio de eu trabalho de 5 da manhã, 6 da manhã, 6 da tarde. Não. Mas eu te garanto que a hora trabalhada deles, ela é muito superior à nossa. Em termos de produtividade, né? Claro, estou falando em termos de produtividade. Hoje trabalha 3 horas, o que a gente precisa de 8. Entendeu? Mas porque é deles. Então, eu vou fazer isso e depois eu vou parar e vou almoçar ou eu vou comer alguma coisa. É isso. Aqui não. Aqui, culturalmente, ainda tem esse tempo. Entendeu? Eu tenho que trabalhar tantas horas por dia, porque se eu não trabalhar, eu não estou rendendo. Eu tenho funcionários que trabalham em menos tempo, o que tem funcionários, por exemplo, que um mês não consegue render. Eu digo aqui que eu tenho dificuldade de ser chefe, porque eu penso assim, eu acho que tu tens que saber o que tu vais fazer. Se tu vais fazer isso em meia hora, quiser ir para casa, vai. Mas tem que fazer e fazer com excelência. Isso. É uma coisa que te bate muito. Aí entra muito num conceito de terceirizar a vida, Carol, que a gente tem aqui. Eu entendo que quanto mais tu terceiriza, menos tu ganha. As pessoas não entendem por que ganham menos. Elas têm que ter hora para entrar, elas têm que ter hora para almoçar, têm que ter hora para voltar do almoço, têm que ter hora para sair. Porra, quanto mais tu terceiriza, o teu ganho é menor. Não é? Quanto menos tu terceiriza, o teu resultado é maior. Porque tu vai fazer muito mais. Mais ou menos. Mas é o sistema, né? Acho que tem, é o que eu estou te falando, o sistema, quando você abre uma coisa sua, talvez seja diferente, mas quando você está, por exemplo, eu estou presidindo um órgão que ele não me dá abertura para fazer isso. Mais engessado. É mais engessado, entendeu? Então, e para eu fazer um diferencial lá, eu também preciso saber quem são os funcionários que estão lá. Estou te dando um exemplo, né? Por eu estar ali. Então, existem funcionários e funcionários. Como é que você vai fazer para um e não fazer para outros? Como é que você vai dizer para um que ele pode, por exemplo, trabalhar online porque eu sei que ele vai render muito mais se ele fica lá, e para o outro eu vou dizer não. Ele não entrega, como é que eu vou fazer isso? Pra ti não funciona, fica aqui. Muito complicado. E eu acredito para qualquer empresário é complicado, porque gerenciar pessoas é um desafio muito grande. É saber lidar com pessoas, porque cada um tem seu temperamento. Às vezes o cara brigou em casa, às vezes o cara, sei lá, teve acontecido alguma coisa. Desconta em cima de quem não tem que descontar. Então, assim, isso é muito cruel. E eu tenho aprendido muito isso. Já li muitos livros esse ano de você gerenciar pessoas, de você, porque... foi a primeira vez que eu fui presidente de um conselho. E nós somos mais de 12 mil farmacêuticos no estado. Não, que eu represento. Uma mulher numa sociedade machista que temos que aceitar que é. Claro. A nossa foi a primeira diretoria totalmente feminina dentro de um conselho. Eu já passei. A pressão. Exatamente. Eu fui pressionada antes. Fui pressionada e saí.
Eu pedi para sair. Mas já mostra que tu tem gerenciamento nas tuas emoções. Tu Claro, chegaste eu lá. pedi para sair. Por quê? Porque tudo que acontecia que eu não concordava, eu saía. Porque eu tenho nome, eu tenho CPF. E se eu não concordo com aquilo, eu tinha duas opções. Ou eu saía, ou eu prevaricava. Entendeu? E se eu tô prevaricando, significa que eu tô concordando com aquilo. Exatamente. Então eu tive atitude. Eu fui muito vista por alguns. Eu fui vista, Carol abandonou. Carol saiu, Carol renunciou. Não tive problema. Aí eu vim numa eleição e fui eleita como presidente. Então a maioria entendeu o que eu faço. E o que eu estou fazendo hoje, o que eu posso entregar para a profissão, é aquilo que eu faço de melhor, o que eu tenho de melhor. Então a nossa postura, o que a gente faz, eu digo, o dinheiro público ele não tem que ser economizado, mas ele tem que ser bem gerido. Então às vezes as pessoas falam, Carol, você tá assim. Né? Então eu tenho o dinheiro não é teu. Uma equipe fantástica, o dinheiro não é teu, eu não tô preocupada com isso, não tô, mas a responsabilidade é minha. Eu tenho que gerir. Então, se o fulano não geriu ou se o Betano não geriu, não tem problema, mas eu estou como presidente, enquanto eu estiver como presidente, ele vai ter que ser bem gerido. E muitas vezes, quando a gente quer fazer o certo, muitas vezes o certo ele é moroso. O certo ele é demorado. Eu tenho que ter licitação. Por que você faz isso e não faz naquele lugar? Que eu não posso chegar. Eu tenho dinheiro, mas eu não tenho poder de decisão. E eu tenho que fazer o certo. Só que esse certo, para os olhos de muitas pessoas, eles não enxergam da melhor maneira. Eles vão enxergar como? Não consegue fazer, não está fazendo. Porque não sei o quê. Por quê? Porque outros gestores, às vezes, faziam coisas mais rápidas, erradas. Cara, geralmente o rápido ele anda de mão dada com o errado, né? Geralmente. Entendeu? Então, assim, é o que eu digo, vocês não precisam gostar da minha pessoa, mas e sim respeitar um trabalho que está sendo feito de uma maneira correta e ética. Que foi decidido atrás por uma eleição, né? Inclusive, eu tenho que confiar nos votos que me foram concedidos. Sim. Ponto. E seguir o jogo. E seguir o jogo. Mas é um desafio, né? Ó, falando em desafio, pegando esse gancho que já entraste no desafio, quais são os desafios desse mercado? E antes disso, eu queria que tu falasse um pouquinho também do mercado pet, que é um mercado que cresce, sei lá, 10% nos últimos anos aí, 5, 6, 7 anos. Tem espaço também dentro desses 140 áreas de atuação, o mercado pet é um dessas tendências que está no mercado? Nós temos uma resolução, sim, do farmacêutico nessa área, né? E tem crescido bastante, né? Acho que essa área do pet aí, acho que de 10 anos para cá, difícil você ver uma casa que não tem, né? Um pet. Realmente. E é uma outra área também que o farmacêutico ele tem atuado. Tem crescido. Ela ainda não estourou, mas a gente também tem resoluções que nos amparam também a trabalhar com isso. Entendeu? Então, é uma área realmente que faz sentido o farmacêutico olhar com carinho. Claro, faz sentido também trabalhar com carinho. Aí é uma área bem específica, né? Você tem que gostar, já não são pessoas, né? Então, o farmacêutico, no nosso curso, por exemplo, a gente aprende mais a lidar com pessoas. 50% do nosso curso hoje é o cuidado. Cuidado, está lá na nossa diretriz. Né? E um menor percentual, por exemplo, é a parte da tecnologia e gestão. Então, o PET ele acaba sendo um desafio. Eu equiparo o PET como pediatria. Minha mãe é pediatra. Ela falou assim, Ricardo, não, o desafio não é a criança, é o pai da criança. Que está estressada, que está atrasada, que está com pressa. Na verdade, o teu cliente é até o pai da criança. Nesse caso, o cliente não é o pet, né? O cliente é o dono do pet, é o pai do pet. Exato. Então tem muito, mas é uma área promissora. Já está em tudo, né? A habilidade de comunicação não tem jeito. E desafios? O que tu acha quais são os desafios do mercado daqui para frente? O que tu achas que vão exigir mais? Eu já quero falar contigo também, tentar colocar aqui nesse meio, até para criar, não sei se é polêmica, mas para trazer para o tema, questão da IA, que é a inteligência artificial, não é que ela veio para ficar, ela já existe, e os profissionais têm que saber lidar com isso aí, até porque eu estava acompanhando, Carol, não sei quantas profissões vão ser extintas, e não sei quantas profissões vão ser criadas, então a gente tem que se adaptar e saber lidar com as ferramentas que chegam, porque a IA não é um inimigo, né? A IA realmente é uma ferramenta que veio para ajudar quem sabe fazer a pergunta, porque o inteligente não é a IA, é quem faz a pergunta. Exato. Acho que ela tem que saber ser usada em qualquer área. Né? Então, por exemplo, depois da pandemia, o mundo é outro, né, Ricardo? O mundo é outro, total. Então, já existiam ferramentas que aqui no Brasil a gente não utilizava tanto e que hoje, depois da pandemia, todo mundo usa. Então, por exemplo, você consegue fazer online, com qualidade, 3, 4 reuniões no mesmo período, sem sair do lugar. E você pode, enfim, atravessar oceanos para poder fazer uma reunião.
Coisa que antes da pandemia isso era quase impossível pra gente, eu tô falando aqui do Brasil. A pandemia acelerou muita coisa, né? A pandemia acelerou muita coisa. Mas ela veio e tudo que veio também tem que saber ser utilizado. A AI é uma delas. Então, é claro que é uma área fantástica, ela está relacionada ali com descobertas de compostos químicos, de como a gente pode trabalhar, mas ela também tem que saber ser trabalhada, né? Então, tem pessoas e pessoas, né? Isso. Então, tem gente que usa a inteligência artificial para fazer o que ela não quer fazer. Perfeito. Eu digo que o meu melhor funcionário é a IA aqui no escritório. Me ajuda bastante. A gente utiliza muito aqui, né, Poti? A IA é uma ferramenta muito importante pra gente. Mas ela veio para ficar. Veio pra ficar. Eu acho que ela veio para ficar em várias áreas. A gente trabalha muito, por exemplo, Ricardo, com descoberta também de novos fármacos, né? Existem. Aqui a gente tem pouca indústria, infelizmente, né? Então, acho que esse incentivo para a indústria, ele é um desafio aqui na nossa região. E tu achas que existe espaço? Porque a gente fez uma pesquisa aqui. Sim. Deixa eu trazer um dado para ti aqui. O mercado. O brasileiro faturou 142 bilhões de reais em 2023, um crescimento de 8,5%. Poti, tu lembras, tu chegaste a me falar quantas indústrias tem no Brasil? Eu lembro de um número, falaste que eram uns 5 indústrias que tem grandes aqui no Brasil. Não, que 90% do faturamento da indústria farmacêutica aqui no Brasil ele está concentrado num número muito pequeno de grandes grupos econômicos e de empresas. Era onde eu queria chegar para ti. A indústria, ela realmente é grande, é um mercado enorme, mas está na mão de poucas pessoas. Tu acha que tem espaço para uma indústria de micro, pequeno? Tem, claro que tem. Por exemplo, falando da nossa região, Ricardo, a gente tem poucas indústrias aqui. Sim. Pouquíssimas. E falando da minha área, né? Farmacêutica. A gente tem pouquíssimas indústrias. A gente também não tem incentivo. Entendeu? Por exemplo, tá chegando a COP30. Tá chegando a COP aqui. O que a COP tem a ver com a farmácia? Muita coisa. E farmácia não é só remédio, né? Tem cosmético. Total. A gente trabalha com toxicologia. A gente trabalha com área ambiental. A COP é o maior evento climático do mundo. Aqui nós podemos trabalhar, por exemplo, com... uma das... A gente procurou o governo do estado desde o ano passado para poder disponibilizar, por exemplo, o Conselho Regional de Farmácia para ajudar na COP30, sabendo da importância do profissional farmacêutico nesse evento. Depois de um ano, eles abriram as portas para a gente. Uau. E aí eu estou esperando um retorno, porque eles fizemos um projeto em conjunto, nos receberam super bem, e imagino que eles, enfim, estejam enlouquecidos também com tantas agendas, mas abriram as portas para a gente, fomos até lá, e foi uma conversa maravilhosa, e colocamos já no papel, já foi enviado para eles também, estou só esperando o retorno, de como o farmacêutico ele pode estar auxiliando nesse setor aí, nessa seara. Então, por exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem aqui a maior reserva de biodiversidade do mundo, que é a Amazônia. E que a grande vem para cá, né? Nós temos as plantas medicinais aqui que são gigantescas. E a maior quantidade de matéria-prima vem da onde? Para os medicamentos. China e Índia. Como é que pode? Entendeu? E que possivelmente sai daqui, manufatura lá e vem para cá. É isso que eu estou te falando. Isso aí, então, assim, e nós temos plantas aqui. O que falta? Incentivo. Então, o que eu peço, né, até que as políticas públicas, por exemplo, que o governo do estado, prefeitura, principalmente o governo do estado e presidente, olhe de fato para que esse evento que está chegando aqui, por exemplo, que eles se sensibilizem com todas essas tecnologias nacionais, internacionais em especial, para que possa abrir um mercado muito maior. Porque o que a gente tem aqui é gigantesco e que muitas vezes ele é fechado fora. Porque aqui falta incentivo, faltam políticas públicas. Aí a gente entra numa outra senhora que vai ser mais 3 horas de conversa. Falta conhecimento. Entendeu? Profissionais pouco qualificados nessa área. Entendeu? Poucos profissionais. Biocosméticos. Eu tenho muito na moda, eu conheço muito. Nós temos uma marca em Belém que está trabalhando muito com isso, a Biocosméticos. Biocosméticos. Nós temos biocosméticos aqui que são maravilhosos, de farmacêuticos empreendedores, fantásticos, que explodiu com qualidade, respeitando todas as normas de segurança para que você tenha, para que ele te entregue um produto eficaz, um produto seguro, um produto que tenha resultado, que é muito fácil você ter, um produto bonito,
né? Um Toda marketing uma bem cobertura, feito. um marketing bem feito, que a gente sabe como o marketing é importante, né? Mas não tem o resultado Tem eficácia esperado. nenhuma. Exatamente. E tem aqui farmacêuticos que têm trabalhado com isso aí, com produtos biocosméticos, com produtos da nossa Amazônia, à base de cupuaçu, à base, enfim, de uma série de substâncias aí que faz total diferença. E que muitos de nós aqui não damos aquela importância. A devida importância. A gente prefere comprar de fora. Por quê? Porque o marketing de fora é muito maior, né? As indústrias de fora são muito maiores. Então, eu acredito, sim, que é um espaço gigantesco, que a COP vem para fazer um diferencial. É o que eu estou te falando, eu sempre vejo o copo meio cheio, eu sou otimista, mas o farmacêutico também, ele é um profissional que ele está ali na berlinda nessas horas. E que ele tem como ser explorado. Entendeu? Mas a pergunta que eu te faço, será que ele quer e tem essa consciência? Eu acho que não. Eu acho que não. Tomara que o nosso podcast chegue lá no ouvido deles. lá no ouvido dessas pessoas, né? Dos nossos representantes, por exemplo. Então tu acha que o desafio hoje é botar essa consciência dentro do farmacêutico? Tu acha que o maior desafio hoje da farmacêutica em si, do mercado, é colocar nos seus atores principais, os farmacêuticos, tipo, eu sou o ator principal dessa jornada, eu vou fazer acontecer. Tu acha que o desafio é esse? Acho que as pessoas têm que trazer para si. Acho que as pessoas têm que ter coragem, que as pessoas têm que ter, eu faço, eu sei e eu vou fazer acontecer. E eu acho que é uma questão de personalidade. Então, tem pessoas que não têm esse tipo de personalidade. Tem pessoas que são inteligentíssimas e não têm eu vou fazer. O sangue no olho aqui. Entendeu? Então, acho que é tudo. Mas é o que eu digo, pessoas, elas são muito complicadas. Às vezes, você tem pessoas inteligentíssimas e que não têm o feeling para... Tem pessoas que falam muito bem e que não têm a veia do empreendedor. Tem pessoas... Então, você juntar tudo, todas essas habilidades, é o maior desafio que a gente tem hoje. Aí vai atrás de sócio, pô, vai. Se eu não sei vender, pega um que sabe vender. E é uma empresa... Exato. E aí você tá com uma empresa, você fala, aquele ali é um vendedor nato. É o que tem que... Contrata, traz pra perto. Contrata, traz pra perto. Eu falo muito, Carol, as pessoas têm muito a visão do seu negócio, né? Tipo, pô, tu deve saber muito de farmácia, do farmacêutico aqui. Mas será que a gente, isso é pra todos nós, temos a visão de negócio? De tudo que influencia no meu negócio, né? Porra, biocosmético, será que eu já tenho que falar ali com um rapaz do interior? Eu tenho que ir alugar um imóvel, eu tenho que ir atrás das licenças, eu tenho que fazer parcerias, eu tenho que ir atrás de vendedor. Enfim, são muitos e se, né? Que eu preciso ter consciência, mas que geralmente a gente não tem. E que, infelizmente, a faculdade tradicional não nos traz. Esse é o grande né? problema, eu acho que o desafio hoje é mudar um pouco a nossa forma de educação. E trabalhar essas habilidades, eu acho que desde a... Olha, escolas hoje, tem escolas aqui em Belém que já estão trazendo isso aí. Por exemplo, eu nunca tive na minha formação, eu estudei em colégio militar, no Rego Barros, eu sou do Rego Barros. Então, por exemplo, eu não tive educação financeira lá. Não teve, né? Nem eu não tive nenhuma habilidade. Meu filho hoje, com 6 anos, ele tem... Já falei de Bitcoin contigo. 6 anos, 10 anos, ele vai ter educação financeira na escola? Não, e tá certíssimo, temos que ter. Porque temos que ter. Eu vou trazer um dado para ti como advogado. O 90% dos índices de divórcio, do motivo é dinheiro. Então, saiu uma pesquisa falando disso. Olha. 90% do motivo é falta de dinheiro. Alguém ficou desempregado, ou então o cara se gasta demais, não tem controle, que irrita o outro. Dinheiro. A gente não sabe... Né? E o problema não é o dinheiro, é onde eu quero chegar. O problema é o teu relacionamento com o dinheiro. Exato. Que não te ensinaram a te relacionar com o dinheiro. Exato. E aí o que acontece? Tem pessoas, a gente já tem esse vazio, né? Então tem pessoas que buscam aquilo. Então tem pessoas que falam assim, não, eu não sei isso, eu preciso gerir, nem que seja o meu dinheiro dentro de casa. Como é que você vai ter uma empresa se você não consegue gerir o seu dinheiro dentro de casa? Cara, eu falo isso pro pessoal. É complicado. Recebe teu dinheiro e guarda R$10, porque quem guarda 10, guarda 1.000. Porque quem não guarda nada pode receber R$100 mil que vai gastar R$100 mil. Exato. Então, eu brinco até com meu marido, que a gente falou do negócio da Mega Sena, né? Que foram 600 milhões e tal, vamos jogar, vamos e tal. E o Flávio falou uma coisa pra mim, e é verdade. Se você não souber gerir esse dinheiro... Acaba. Independente da fortuna que seja. E tem aquelas pessoas que recebem 1/20 daquilo ali e fazem fortuna com aquilo. Porque sabem gerir. Então, isso é um outro desafio. Imagina uma empresa. Né? Então, acho que é difícil, não é fácil não, né? São desafios grandes, né? Se eu fosse abrir uma empresa, com certeza eu contrataria alguém que eu não tenho essa veia empreendedora. E eu sei o quanto é importante. Eu gostaria de empreender. Entendeu? Eu estou em gestão eu coordeno um mestrado na universidade, mas eu estou o tempo inteiro lidando também com pessoas, mas eu não empreendo. E eu tenho vontade de empreender. Mas a primeira coisa que se eu fosse empreender, eu queria uma equipe comigo. Qualificada, sem sombra de dúvida, qualificada,
para trazer para a minha empresa, né? E ter pessoas direcionadas para aquilo que eu quero e que eu não sei. Eu não posso ter ego para dizer o seguinte, eu sei tudo, eu quero abrir aquela empresa. Não, mas eu quero uma pessoa que traga, que faça uma rede social. Eu sou amadora, gente, Instagram. Eu mesmo faço, entendeu? Sou amadora, não tenho Então, assim, eu queria uma pessoa para poder fazer... Exato, uma pessoa profissional para poder fazer isso. Eu queria uma pessoa de negócios para ver toda a parte de burocracia documental, que a gente sabe que é um desafio hoje. Uma empresa hoje, ela precisa respeitar todas aquelas... As nossas leis, as boas práticas, as regras. Isso é um desafio, por quê? Porque é tudo muito moroso aqui no Brasil. Sim. Anvisa e tudo é muito difícil. Então, é o que eu digo, empreender aqui no nosso país não é fácil. E eu acrescentaria que no norte é um pouquinho mais difícil por questões logísticas. A gente está longe dos centros. Super concordo contigo. Para você se qualificar, gente, você vai pegar e levar a tua equipe para se qualificar. Você vai levar para os nossos grandes centros. Belém é longe. Belém é longe dos grandes centros. É quase uma viagem internacional, Belém-São Paulo. Isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, é cara, é longe. A gente está longe de tudo. Então, eu estava no Espírito Santo agora, são 50 minutos para o Rio de Janeiro, 1 hora e pouquinho para São Paulo, 1 hora e pouquinho, o pessoal vai e volta, vai para uma reunião. É ponte aérea, né? É ponte aérea. Aqui, como é que a gente faz ponte aérea? Nem está no nosso... Não faz. Além de ser caro, você passa mais tempo, mais de 6 horas, por exemplo, dentro de um avião. A gente está num processo de expansão, tem momentos que a gente vai comprar passagem, que a passagem para Santarém, por exemplo, é mais cara do que para São Paulo. É isso. Morro de vontade de levar meus filhos em Santarém, ao Terra do Chão. É caro. E aí, toda vez que eu vou para lá... Como é que pode ser caro? Você está bem aqui, 1 hora e pouco de viagem. Claro, para Gramado, morro de vontade de levar meus filhos no Natal Luz. E às vezes eu vou para fora do país, porque é mais barato eu sair com um voo direto de Belém do que eu ir para o nosso próprio país. Então, nem aqui se tem incentivo para a gente poder fazer isso. São coisas que a gente precisa refletir. É. Carol, a gente está terminando. Pô, passou rápido. 56 minutos. Nossa, já Passou rápido. Vou. Quer deixar algum recado para a galera da farmácia? Ó, tá começando, que está no meio. Quer deixar alguma... Enfim, o espaço é teu. Obrigada. Primeiro eu queria te agradecer. Eu queria agradecer a você, queria agradecer ao Yuri, a toda a equipe de vocês aí, parabenizar vocês pelo trabalho. Dizer que sempre é muito prazeroso a gente estar participando de eventos, não digo eventos, né, mas de espaços como esse, para que a gente possa também mostrar mais ainda a nossa profissão. Né? Como você mesmo colocou, que você às vezes não sabia o que o farmacêutico poderia fazer, de consultório, e uma área consulta, né? Exatamente, que a gente já pode, já faz e que tem crescido bastante. Né? Então, acho que todos esses momentos a gente também tem que usar para poder difundir aquilo que o farmacêutico ele pode fazer. E a gente pode fazer muito, né? Acho que o farmacêutico ele é gigante, a gente está numa profissão que eu me orgulho cada dia de ser, porque eu faço dela um diferencial. O farmacêutico era visto de uma maneira muito diferenciada antes, ou melhor, menos diferenciada antes. Hoje o farmacêutico ele é visto de uma maneira muito superior. Então eu falo isso com muita propriedade mesmo, porque eu já estou há 25 anos nessa profissão. E hoje nós somos, até os outros profissionais olham a gente realmente dentro de uma equipe multidisciplinar para poder tratar o paciente. Isso é fantástico. Hoje a saúde é integrativa, ela é total, multi, né? Exatamente. E que bom que somos vistos, né? Eu acho que a farmácia, como eu te falei, ela é gigante, então tá vindo aí o maior evento, que é um desafio para a gente, vai ser, mas que o Conselho Regional de Farmácia já está de portas abertas aí, vamos fazer um trabalho incrível, já fizemos um projeto para que a gente possa realmente também atender todo esse pessoal, receber de uma maneira na saúde diferenciada. Então a gente tem como fazer muito. Estamos trocando de sede agora para poder entregar também para 12 mil farmacêuticos aqui do estado uma casa melhor e à altura da nossa profissão. Então só queria agradecer vocês, deixar o Conselho Regional de Farmácia também à disposição e dizer que empreender é um desafio, mas eu acho que é o futuro. Né? E que para a gente empreender, a gente precisa se qualificar, a gente precisa ter coragem, mas a gente precisa voar. Né? Então, e sempre chamar pessoas realmente que possam ali estar fazendo o diferencial naquilo que a gente quer. Te ajudando, né? Então, só agradecer vocês e que toda a equipe de vocês tenham aí um ano de 2025 no a bola da vez, né? Que vocês tenham, exatamente, o Pará é a bola da vez, que vocês tenham aí um ano de 2025 leve, cheio de conquistas para toda a equipe de vocês e que venham aí vários podcasts instrutivos e importantes dentro da nossa profissão. A gente agradece. Pô, a gente tem que trazer mais gente assim, Gerson.
Carol, obrigado pelo teu tempo, mas antes, onde as pessoas te acham? O teu Instagram é aberto? Tu queres botar o Instagram do conselho? Como é que as pessoas te acham? Tá, eu tenho o meu Instagram pessoal, que é Carol M. Reitman. Tenho o Instagram do Conselho, que é o do CRF Pará. E meu Instagram não é aberto, pessoal, mas o do Conselho é aberto. Mas podem seguir a gente, acompanhem o trabalho do Conselho Regional. A gente tem 1 ano de gestão. Somos uma diretoria aqui, pela primeira vez, uma diretoria totalmente 100% de mulheres que estamos fazendo a diferença. Não que a gente faça melhor do que os homens, mas... Mim, as mulheres como gestoras são bem melhores. Claro, eu sempre digo isso, não falo que a gente faz melhor, mas é bom a gente mostrar que a gente pode fazer tão bem quanto todos os que já tiveram à frente. A gestão, ela é um diferencial, mas a mulher, ela pode fazer tudo ao mesmo tempo. E ela tem sempre um carinho e um capricho em tudo aquilo que ela faz. Eu te digo com propriedade, no nosso banco de dados aqui, nossos clientes, as mulheres empresárias à frente das empresas, elas administram, tem capacidade de administração bem melhor do que os homens. Olha aí, adorei, Ricardo. O homem é muito focado. A mulher é ela muito tem mais a multi. Ela consegue olhar tudo ao mesmo tempo. E ela consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. E quando ela faz com perfeição. Exatamente. Que é mais difícil, né? Me desculpem dos homens fazerem, não, na mas verdade. Aqui tu pode falar. Exato. Então, a gente consegue fazer isso. Assim, podem entrar nas redes sociais ali do nosso conselho, acompanhar o trabalho do Conselho Regional de Farmácia. Então, é incrível. A gente tem uma equipe maravilhosa. Que leva aquele conselho ali no dia a dia também. As minhas diretoras também, elas são pessoas bem especiais, cada uma dentro da sua área de atuação. Nós temos empreendedoras, temos diretoras que têm consultório autônomo, né, que foi a primeira tricologista, inclusive, da nossa região do Norte. Então, é maravilhoso. Uma área da farmácia também, que a gente acabou nem falando, mas está dentro ali da estética e tal. Temos outra que é da vigilância sanitária, temos outra que trabalha em unidade de saúde. Então, é bem diversificado e é bom que cada uma tem um olhar diferente ali para que a gente possa levar a profissão. Pô, legal, Carol. Antes de finalizar, tem os recados aqui. Pessoal, começamos a 4ª temporada, não é? Estamos indo para o episódio 100. E a gente está todo dia 1, 10 e 20. E acompanha a gente, é mais um ano de bastante pessoas interessantes, inteligentes e que sabem falar e que, enfim, representam a nossa região. Só para registrar, Carol, isso aqui começou porque eu me incomodava muito de ouvir pessoas de fora falando de soluções que não cabiam para cá. Não conhecem a nossa região, questão de logística, questão de cultura, questão, enfim, de várias coisas. E eu e Jéssica começamos isso. Então, de novo, muito obrigado pelo teu tempo. E, pessoal, 1, 10 e 20, Instagram, Spotify, Deezer, YouTube, qualquer lugar a gente está por aí. E abraço.